professores e amigos da Escola Bíblica. Estamos aqui para mais uma pré-aula da classe de adolescentes. Eu sou Nayades e sou professora da Escola Bíblica aqui na Assembleia de Deus de Blumenau. Hoje iniciamos, há 2 aulas iniciamos um novo trimestre e agora vamos para a nossa segunda aula, né? Da nova lição que tem como tema a Bíblia, um livro atual. Achei muito interessante novamente o tema desse nosso trimestre e com certeza vai ser um trimestre de muito crescimento. Eu desejo que você, professor, seja instigado por essa lição e também consiga instigar os seus alunos, né, a sua classe. Então, a lição de hoje tem como tema a Bíblia é inspirada a palavra de Deus, né? Você vai perceber que as primeiras lições desse trimestre são um pouquinho mais teóricas, um pouquinho mais com textos mais teóricos mesmo, né? Então, a primeira dica que eu dou para você é pensar antecipadamente formas que você possa fazer com que sua aula fique mais dinâmica, né? Então, você pode ir para um lugar diferente, você pode utilizar um parque ou ir em algum museu aqui da cidade de Blumenau ou da sua cidade, enfim, procure um lugar que seja diferenciado, né, para tornar a sua aula um pouco mais dinâmica e diferenciada. Outra ideia também é você procurar algum professor de teologia e fazer um bate-papo, uma roda de conversa com esse professor. Peça para os seus alunos colocarem num papel todas as dúvidas que eles têm sobre a Bíblia, sobre os personagens bíblicos, sobre algumas passagens bíblicas, enfim, e chame essa pessoa que possa responder essas perguntas dos seus alunos, né? Tenho certeza que vai ser bem dinâmico, tenho certeza que os seus alunos vão aproveitar bastante e, além de tudo, acima de tudo, vai conseguir tirar as suas dúvidas, né? E você também, professor, pense nas dúvidas que você tem e pergunte para essas pessoas que talvez tenham um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de experiência que você, né? Então, essas são as minhas dicas iniciais para que as suas aulas nesse trimestre sejam um pouquinho mais dinâmicas, né? O texto bíblico da lição de hoje é Salmo 119, 1 ao 12. E tem como destaque o versículo 9 que diz: Como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. E toda a lição vai ser voltada para isso, a questão de nós obedecermos a palavra de Deus, né? Então, antes de tudo, né, você pode trazer como reflexão para a sua turma se eles realmente têm obedecido a palavra de Deus. E a gente só consegue obedecer se a gente conhece, né? Então, como na lição anterior, fala que a Bíblia é como se fosse o nosso manual, né? Então, a gente precisa ler o manual para saber como algo funciona, como alguma coisa acontece. Então, instigue seu aluno a fazer a leitura da Bíblia. E eu também deixo como reflexão para você, professor, eu tenho feito isso na minha vida, né? Refletido a respeito do quanto eu tenho amado e praticado a palavra de Deus, né? Então eu incentivo você a fazer a leitura bíblica, porque se você fizer, os seus alunos vão perceber isso em você e vão ser instigados também. Temos a nossa leitura devocional com versículos muito bons que realmente embasam muito a nossa lição. Então, incentive o seu aluno, envie para ele a leitura diária lá no grupo de WhatsApp ou as redes sociais que você tem acesso, né? E que eles tenham acesso também. E os objetivos da nossa lição são ensinar o conceito da inspiração divina das Escrituras, explicar qual a participação humana na escritura da Bíblia, e conscientizar os alunos da importância de obedecer a Bíblia, né? Eu tenho aqui um livro como indicação para você, indicar também para os seus alunos e fazer a leitura. O que é a Bíblia? Uma introdução ao livro da fé cristã. Existem vários livros que falam sobre a Bíblia, que trazem informações sobre a Bíblia, mas esse aqui em especial é uma leitura bem fácil. Eu achei ela bem interessante, então seus alunos, adolescentes vão poder fazer a leitura dela. Tem algumas curiosidades, algumas informações sobre a Bíblia.
é um livro que eu tenho certeza que qualquer idade, assim, a partir da adolescência já vai conseguir ter uma bela compreensão, né? Então, se você puder adquirir, compre esse livro, leia ele, né? O que é a Bíblia. E também tem uma série na Netflix que se chama A Bíblia, né? Essa série eu iniciei ela, comecei a ver porque eu gostaria de indicar ela aqui nas minhas aulas, já tinha ouvido falar dela, mas ainda não acabei. Mas li algumas críticas a respeito e pelo que eu percebi e li nos textos que falavam sobre essa série, ela é uma série muito fiel à Bíblia, né? Então conta de forma prática, ali você vai poder viver, né, as histórias bíblicas, né? E indique para o seu aluno também. Às vezes ele vai conseguir, sei lá, se apaixonar um pouquinho mais ou ser instigado mais através dessa série, né? Série é uma coisa que também os adolescentes gostam muito, então você pode indicar essa série para os seus alunos. O nome da série é A Bíblia. Vamos à nossa lição, então. No Quebrando a Rotina, eu trouxe aqui no material extra, no PDF, vocês vão ver algumas dicas dinâmicas, né? A primeira delas está na nossa lição e eu achei ela bem legal para contextualizar o tema da nossa lição de hoje. E a ideia é que você escolha 3 alunos da sua classe e conte uma história para eles, narre uma história, né, com bastante detalhes, com bastante informações. Pode ser uma história a seu respeito, algo que aconteceu com você, enfim. Você vai contar essa história e depois vai pedir para que esses 3 alunos reescrevam a história que você contou, né? Com as palavras deles, com a forma que eles entenderam, que eles lembraram, enfim. E você vai pedir para eles escreverem. Para um desses, você vai auxiliá-lo, né? Você vai dar informações a mais, você vai ficar do ladinho dele, cuidando para que os outros não ouçam, falando alguns detalhes a mais, relembrando algumas informações da sua história. E ao chegar ao fim, né, dessa atividade, provavelmente o aluno que você deu as dicas vai ser o que tem a história mais completa e mais fiel a que você contou. E você pode trazer isso para a realidade da nossa lição, né? Falando que assim é a inspiração, é assim que acontece a inspiração, né? Aconteceu, aliás, na escritura da Bíblia. Deus comunicava a algumas pessoas aquilo que ele gostaria que fosse escrito na Bíblia, e essa pessoa simplesmente com as suas palavras, mas escrevia o que Deus queria que ela escrevesse, né? O que Deus queria falar ao seu povo. E é legal frisar de que se não fosse Deus que falasse o que era para ser escrito na Bíblia, a Bíblia não teria tanta ordem, tanta concordância e não seria tão fiel, né? Então, faça essa dinâmica e eles vão com certeza compreender um pouquinho mais sobre o que é inspiração. A segunda dinâmica que eu trago como ideia para você é um telefone sem fio, fazer um telefone sem fio. Na última lição que eu gravei a pré-aula, já tinha dado como dica fazer o telefone sem fio. Se você fez naquela lição, então você não faz nessa, né? Escolha uma outra dinâmica para fazer. Mas basicamente, telefone sem fio, todo mundo conhece, né? Você conta alguma história, passa alguma informação para um dos alunos, ele vai passando e quando chega no último aluno, ele tem que comunicar, né? Falar aquilo que ele recebeu. Com certeza, no meio do caminho vão se perder algumas informações, algumas coisas vão sair trocadas, e aí você pode falar isso também, que pode trazer a reflexão de que se não fosse o Senhor colocar detalhes, realmente inspirar os autores da Bíblia a escrever aquilo que ele queria, a Bíblia não teria a ordem e a fidelidade e a concordância que ela tem, né? Outra dica, né, não necessariamente é uma dinâmica, mas algo que você pode iniciar com seus alunos, é um plano de leitura bíblico, né? Se você procurar, você vai encontrar de várias formas, por tema, por testamento, só do Novo, só do Antigo, ou a Bíblia inteira em um ano, ou a Bíblia inteira em 2 anos, em 6 meses, tem por temas, fé, amor, enfim, você
tem vários à sua disposição. Se você procurar na internet, tem vários. Eu aconselho você, professor, a incentivar o seu aluno a ler, em primeiro lugar, o Novo Testamento, porque é de mais fácil compreensão, eles já com certeza têm mais acesso, né, ao Novo Testamento. Então, quem sabe você possa iniciar uma leitura bíblica do Novo Testamento. No material de apoio, eu coloquei um quadro de leitura da Bíblia do Novo Testamento, né? Então, tem todos os livros com seus capítulos. E ali o seu aluno vai riscando aquilo que ele já leu, né? Você pode colocar aí como meta a leitura de 3 ou 4 capítulos por dia, adapte a sua realidade, a realidade da sua turma, né? E você pode fazer essa quase que uma competição, né? Instigando eles a fazer a leitura no Novo Testamento aí no período que você definir, né? Eu utilizo um aplicativo no celular, né, que se chama YouVersion. Esse aplicativo eu acho ele bem interessante, ele dá várias ideias, tem vários planos de leitura bíblica que você pode fazer, e o mais interessante é que dá para você se tornar amigo dos seus alunos nesse aplicativo, né? E você pode acompanhar a leitura que eles estão fazendo, você pode fazer comentários na leitura deles, enfim. Então, quem sabe aí, professor, se você tem uma classe que todos tenham celular, que todos tenham acesso a isso, né, a baixar o aplicativo da Bíblia, peça para que todos os alunos baixem e acompanhe com eles a leitura, o plano de leitura que você escolher para a sua turma, né? Essa é uma dica que eu deixo e eu utilizo esse aplicativo e acho ele muito bom. Uma outra dinâmica que você pode realizar, que também é simples, mas que vai exemplificar bem o que é inspiração, você pode escolher um dos seus alunos, vendar os olhos dele e levar para sua sala uma caixa de bombom ou uma caixinha com balas, com doces, enfim. Vendar os olhos dele, ver se ele realmente não está enxergando nada, esconder essa caixinha em algum lugar da sua sala, né? Na sala, para ficar mais difícil ainda, você pode criar alguns obstáculos, colocar algumas cadeiras no meio do caminho, pedir para que alguns alunos sentem no meio do corredor, ou pode mudar um balcão de lugar, enfim, para que seja ainda mais difícil. E você vai pedir para que o seu aluno tente encontrar de olhos vendados aquela caixa de bombom, né? Com certeza ele vai ter muita dificuldade, porque não vai saber, né, por onde ir, por onde caminhar, onde você vai ter colocado. A ideia é que realmente seja difícil de ele encontrar, né? E assim, quando já tiver passado um tempo, ele realmente não ter conseguido encontrar o presente, a caixa que você escondeu, peça para que agora ele siga as coordenadas de algum outro aluno, né? Então, peça para que algum aluno auxilie ele para encontrar a caixa. Então, 3 passos para a direita, agora você vai um pouquinho para a esquerda, cuidar da cadeira, cuidado que tem alguma coisa aí na sua frente, vire para a direita, vire para a esquerda, e esse outro aluno vai passando as coordenadas para ele. A ideia é que seja muito mais fácil, né? Que realmente eles encontrem a caixa, depois distribuam os bombons ou as balas ou os doces para a turma toda e exemplifique a questão da inspiração nessa dinâmica, né? Você pode falar que é realmente assim, alguém fala, né? Não é pelas características da própria pessoa, não é pelos dons dela, não é pelos seus esforços, mas porque realmente Deus é que inspirou, Deus utilizou pessoas, simplesmente utilizou algumas pessoas para escrever as Escrituras. Mas as Escrituras são a palavra de Deus, porque foi Ele quem direcionou essas pessoas a escreverem o que Ele realmente queria que estivesse acessível a gente hoje como palavra de Deus, né? Aqui tem algumas ideias então de dinâmica que você pode utilizar na sua sala. Escolha alguma delas, escolha a que mais se adapte à sua realidade, a que mais tem a ver com a sua turma, né? Eu acho bem interessante assim a gente sempre avaliar vários quesitos, por exemplo, a idade deles, né? Então tem turmas de adolescentes com adolescentes bem mais novos, tem algumas outras que já são adolescentes quase jovens, né? Quase passando para a turma de jovens. Então avalie isso e não permita que sua aula
fuja, né, da idade deles, da faixa etária deles, enfim. Não deixe que seja muito infantilizado, nem que seja muito denso, muito teórico, para que não fique também algo maçante para o seu adolescente, né? Então, faça a avaliação da sua turma, né, das características da sua turma. A lição, ela não traz isso, mas eu acho bem interessante a gente conceituar os termos da nossa lição, né? Por exemplo, o que é inspiração? Pra gente, talvez a gente até tenha já uma noção do que é inspiração. E com isso a gente subentende que os nossos alunos também vão saber. É óbvio que todos saibam o que é inspiração. Mas, na verdade, talvez não, né? Ou talvez não no sentido mais amplo do conceito. Então, traga o conceito de inspiração. No material em PDF, você vai encontrar que eu trouxe alguns conceitos do dicionário, de um livro, o que a própria Bíblia fala sobre inspiração. Então, traga esses conceitos para o seu aluno. Além de auxiliar você, né, na sua aula, porque aí você vai ter mais clareza do que a lição quer dizer quando fala que a Bíblia foi inspirada por Deus, e também você vai poder passar isso para o seu aluno, né, para que ele também compreenda da melhor forma. Então, basicamente, o dicionário conceitua a inspiração como força criadora de origem transcendente e sobrenatural que trazia conselhos e ideias aos humanos, ou seja, iluminação. Iluminação você pode fazer um paralelo com a dinâmica dos olhos vendados, né? É basicamente o que aconteceu na dinâmica. A pessoa estava de olhos vendados, estava na escuridão e era como se uma pessoa iluminasse o caminho para ela, né? Direcionasse o caminho a ela. Então foi isso que Deus fez com as pessoas, com os escritores da Bíblia, né? Não pelo que eles sabiam, conheciam, ouviam, mas por aquilo que realmente Deus direcionou para eles escreverem. E aí vão ter alguns outros conceitos que você pode ler e pode trazer para a sua turma, tá? Alguns métodos, eu também coloquei no material extra, os métodos utilizados para a inspiração da Bíblia, né? Então, seu aluno pode perguntar, professor, mas como que isso acontecia, né? Jesus mandava um anjo ou ditava, como que acontecia a inspiração, né? Porque, afinal, Deus não veio à Terra para falar sua palavra, né? Ou não mandou pronta. Foram vários processos e ele utilizou vários métodos, né? Então, na lição também, você vai ter alguns... eu trouxe os principais métodos utilizados por Deus. Foi através de anjos, realmente, através de voz audível, Deus falando com alguns dos autores e eles transcrevendo, Deus utilizando alguns sonhos, algumas visões dos escritores, utilizando orações, né, inspirando orações que se tornaram escrituras. Um exemplo clássico são os salmos, né, que são orações em forma de poesia, que Deus inspirou e que foram consideradas a palavra de Deus, né, e alguns outros métodos que eu coloquei ali no material. Você também pode ler e pode utilizar isso na sua aula, né? E também, além disso, como extra, eu coloquei alguns versículos que falam sobre a inspiração divina das Escrituras, né? Eu acho muito legal embasar toda a sua aula com versículos bíblicos, então você pode trazer para os seus alunos o que o Antigo Testamento fala sobre a inspiração bíblica. O que o Novo Testamento fala sobre a inspiração divina da Bíblia, o que Jesus fala, o que o apóstolo Paulo fala. Então você vai ver alguns dos versículos aqui no material extra que você pode utilizar. Uma ideia é você fazer um pequeno mural ou um pequeno varal para que realmente esses versículos fiquem fixados ali, fiquem visíveis, para que seu aluno possa ver e possa fixar isso, a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque foi inspirada por Deus, né? E dentre vários fatores que comprovam a inspiração divina, uma delas é a própria Bíblia, né? As palavras de Jesus, do apóstolo Paulo, do salmista Davi e de alguns outros escritores que comprovam que eles foram inspirados por Deus. Então traga esses versículos também para a sua turma, né?
Para finalizar, eu gostaria de deixar como dica ainda você criar alguma competição bíblica para a sua classe de adolescentes, né? Aqui em Blumenau nós tínhamos num período, no grupo de adolescentes, o craque de Bíblia, né? Então, uma vez por ano, alguns jovens e adolescentes se inscreviam e havia uma competição bíblica, né? Eles realmente estudavam, se empenhavam, era bem divertido e no final, aquele que vencesse as provas ganhava um prêmio, ganhava uma Bíblia, enfim. E isso servia de incentivo, né? Para os alunos buscarem ler mais, entender, estudar, enfim. Então, pense para esse trimestre, você ainda aí tem 3 meses, né, para organizar e pensar sobre isso. Você pode criar uma gincana bíblica na sua igreja, né? Se você tiver disponibilidade, envolva não só os adolescentes, os pais deles, tragam os pais, né? Faça uma gincana entre famílias, uma gincana bíblica da família, ou envolva todos os irmãos da igreja, de todas as idades. Faça uma competição, faça algo legal para que a igreja, né, no geral, e os adolescentes entendam quão importante é nós estarmos sempre com acesso à palavra de Deus, né? Porque nada adianta se eu tiver várias traduções, se eu tiver várias Bíblias em casa, se eu não adianta se eu não realmente não me alimentar dela e deixar que ela penetre meu coração, né? Então incentive seu aluno e eu incentivo você também, professor, que suas aulas sejam embasadas na Bíblia, que você tenha cada vez mais amor pela palavra de Deus, né? E que você possa transmitir esse amor aos seus alunos. Que as suas aulas sejam completamente cheias e recheadas da palavra de Deus, né? Que foi inspirada pelo nosso grande Deus. Obrigada. Assista os outros vídeos das outras classes, visite o nosso canal, visite o site eb-blumenau.com e deixe as suas colocações, fale o que você achou desse vídeo. O seu retorno é muito importante para nós, professores. Muito obrigada e até a próxima pré-aula.